A qualidade da educação é uma das grandes questões do nosso tempo, e não tem mesmo como a gente negar a importância desse tema. A mídia tem publicado com frequência números que pretendem nos indicar o quanto de qualidade tem a escola brasileira. Mas será que é possível quantificar a qualidade do ensino? Eu sou a Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e neste vídeo trago alguns elementos para a gente pensar essa questão junto. Mas afinal, o que é a qualidade do ensino? E qual o limite das estatísticas na tarefa de nos permitir conhecer os resultados da educação? Essas são questões difíceis de fato, e os estatísticos, quando produzem os números, sabem disso e levam isso em consideração. Entanto, os números nos são apresentados de modo que a gente possa crer que é possível quantificar a qualidade. E essa perspectiva é muito animadora, o que faz com que o problema de definir o que seja a qualidade do ensino se torne um problema menor, fique posto de lado. Quando essas questões se tornam manchetes nos jornais, nas revistas, a questão fica ainda pior, porque aí a qualidade se torna coisa. Já não se pensa mais sobre o que ela seja. O que se tem em foco é a quantidade que está sendo apresentada. Essas quantidades, essas estatísticas permitem bons insights, mas também abrem margem a todo tipo de abuso de interpretação. Calma, não é que a gente não deva usar as estatísticas, que elas não sejam úteis, mas é preciso que a gente pense um pouco mais sobre essas questões. Bom, se as estatísticas são úteis, então a gente passa para a próxima pergunta. Como quantificar a qualidade? E aí, quais os limites, os riscos dos números da educação? Para isso, eu organizei 5 tópicos. Uma primeira questão básica que a gente precisa observar é que qualidade é um conceito polissêmico. Não há apenas um sentido para a qualidade. Se eu fizesse a pergunta, o que é uma educação de qualidade, essa resposta não seria igual em todo o grupo social. Muda a compreensão do que seja a qualidade da educação em função dos valores, em função dos saberes de cada grupo social. É também um conceito histórico, porque com o passar do tempo, isso se altera. Aquilo que era considerado qualidade do ensino há 50 anos não corresponde ao que hoje a gente espera da educação. As expectativas se atualizam. A gente tem hoje mais expectativas com relação ao que a educação pode nos oferecer do que em outros tempos. Um segundo aspecto que a gente não pode deixar de falar é que quando a gente está considerando qualidade em educação, qualidade e quantidade são necessariamente complementares. O que significa que não há a possibilidade, na discussão sobre educação, de pensar separado esses dois elementos. Vamos primeiro resolver a quantidade para depois resolver a qualidade, ou vamos garantir a qualidade, mesmo que não seja possível estender a todas as pessoas. Isso porque a educação é um direito de todos. E a qualidade, quando ela é restrita a poucas pessoas, configura privilégio, configura a quebra do direito. Então, na discussão sobre educação, os dois aspectos precisam estar sempre associados. Mas há algumas armadilhas na ideia de uma mesma escola para todos. Evidentemente que a gente quer garantir o direito de todos a uma educação e uma educação de qualidade. Mas lembra que qualidade da educação não é entendida do mesmo modo por todos os grupos sociais. Nesse sentido, alguns autores têm alertado para os perigos de processos de colonialidade do poder e de efeitos de subalternização no estabelecimento de um único padrão de qualidade em educação. É nesse sentido, por exemplo, que a Maria Teresa Esteban diz que a qualidade é uma palavra polissêmica, plástica, que encerra virtualidades e positividades, expressa convergências de preocupações, permitindo a rápida construção de um consenso por criar a ideia de agregação em torno de compromissos comuns. Essas características, porém, ocultam o quanto suas diferentes acepções guardam possibilidades opostas e contraditórias de organização da escola como projeto social. Outro autor que tem destacado esses mesmos riscos é o Thomas Popkiewicz,
que observa que quando a escola estabelece um único padrão de qualidade, ela vai criar mecanismos para identificar em que nível estão os alunos e buscar colocar todos no mesmo padrão. E isso através de práticas de identificação de crianças que não partilham aquelas características de, dizendo entre aspas, todas as crianças, aquilo que todas as crianças deveriam ter, supostamente. O problema é que essas práticas, na tentativa de garantir o direito de todos, também acarretam processos em que as crianças em que se busca salvar as crianças dos seus próprios contextos, da sua própria origem familiar, em que se identificam aquelas características daquelas crianças como inadequadas à escola, e portanto não se abre o espaço da existência de modos diversos de viver. Isso nos leva ao quarto ponto. Qualidade se atrela a determinada concepção de educação. Se a compreensão da função da escola, da função da educação numa sociedade é diferente, a noção do que seja a qualidade da educação vai acompanhar essa diferença. De modo que, então, não se tem a possibilidade de uma definição única e consensual sobre o que seja a qualidade da educação. Mas se falta concordância sobre o que é qualidade, como quantificar? A resposta a essa pergunta tem sido política, mas também técnica. É uma resposta política na medida que depende do grupo social com mais força para impor os seus modos de ver. Sendo assim, a concepção de qualidade que prevalece numa sociedade é aquela do grupo específico que tem poder para fazer essa definição. Mas ela também é uma resposta técnica, porque depende daquilo que pode ser transformado em números. E nem tudo o que importa no processo educativo é passível de ser expresso em números. De modo que a quantificação vai se debruçar sobre aquilo que é transposto em quantidade. Veja, ficam de fora, por exemplo, aspectos fundamentais do processo educativo, como a possibilidade de aprender a viver junto, de partilhar o bem comum, ou então processos criativos, a capacidade, a aprendizagem, a capacidade dos alunos em expressar-se artisticamente, ficam de fora dessas quantificações. O problema está em que, ficando de fora da quantificação, a tendência é que a sociedade comece a achar que isso não importa em educação, que a qualidade da educação não englobaria, não incorporaria esses outros elementos que não são transpostos nos números. De qualquer modo, é preciso reconhecer que a falta de consenso sobre o que seja qualidade em educação não tem impedido a quantificação desse aspecto. Para que a gente possa entender isso, eu vou fazer um pequeno recuo histórico que nos ajuda também a pensar as camadas de sentido que essa discussão tem até hoje. O primeiro ponto é perguntar, afinal, o que a gente mede? A qualidade do alunado ou a qualidade do ensino? A resposta a essa pergunta vai diferir ao longo do tempo. Inicialmente, nos anos 20, nos anos 30, o que se mede é a qualidade do alunado. São muito importantes os testes psicológicos nesse momento. Os testes psicológicos tinham sido propostos na França, na virada do século XIX para o século XX, justamente para resolver uma questão que aparecia na escola francesa naquele momento, o fato de que algumas crianças ficavam atrasadas em relação às demais nas aprendizagens escolares. O fato de que as crianças não tivessem os mesmos ritmos de aprendizagem levou à elaboração de testes que pudessem classificar essas crianças e apresentar a elas, de modo a poder fornecer a elas um ensino mais adequado ao seu ritmo, às suas características. Esses testes foram recebidos com entusiasmo pelos educadores brasileiros nas primeiras décadas do século XX, que consideraram, assim como em outras partes do mundo, que seria possível, classificando os alunos, distribuindo
os alunos por diferentes salas em função das suas características, garantir uma maior eficiência da escola, tornar o rendimento da escola maior e atender às necessidades diferentes dos alunos. Essas avaliações foram feitas na forma de testes de conhecimento, as provas que a gente conhece, as provas escolares que testam o quanto os alunos têm de domínio de um certo conteúdo da matéria, mas também foram feitas sob a forma de testes psicológicos que buscavam avaliar a capacidade mental de cada aluno. Germano Jardim, que trabalhou no Ministério da Educação nos anos 40, vai destacar a importância que se dava naquele momento a esse tipo de medida. Considerava-se que esses testes diversos permitiriam melhor organizar a escola. Então, ele vai dizer que além das provas objetivas, eram adotados também testes mentais e testes pedagógicos ou de escolaridade, aqueles para verificação e medida das qualidades mentais dos alunos, estes para verificação do aproveitamento dos alunos nas diversas disciplinas. Na segunda metade do século XX, começa a chamar muito a atenção a associação que vai se dando entre a medida das capacidades dos alunos, a classificação desses alunos e processos de exclusão. As medidas servindo para identificar aqueles alunos nos quais não valia a pena investir energia. É o que aparece aqui num trecho de um texto da Ofélia Cardoso, que trabalhou na Secretaria de Educação do Distrito Federal, em que ela diz: o aluno novo surge como uma incógnita, oferece sempre campo ao desenvolvimento de esperanças. Talvez seja forte de trabalho, elemento que se ajuste bem ao grupo, interessado nas atividades escolares, compensando os esforços dispendidos. O repetente é um fracassado, já se revelou, dele nada se espera. Valerá realmente a pena mantê-lo na escola, preenchendo uma vaga e impedindo com sua presença a admissão de outros alunos? É interessante observar que esse texto, que expressa muito do pensamento pedagógico do século XX e ainda é encontrado nos debates sobre educação hoje, em alguns aspectos, em alguns lugares, é um texto que foi publicado quando já era direito de todos a educação. Então, no momento em que todos têm direito à educação, ainda se encontra uma discussão no sentido de identificar aqueles para os quais talvez não fosse o caso de oferecer o acesso à escola, a permanência na escola. Mas aos poucos, nesse mesmo período, o debate vai se deslocando e o foco vai cada vez mais se direcionar para a escola, para a responsabilidade que a escola tem na garantia da aprendizagem de todos. Isso está vinculado principalmente a dois elementos: os altos índices de reprovação escolar e a educação como um direito de todos. Desde o início dos anos 30, o Brasil passa a produzir com regularidade estatísticas escolares e aí é possível perceber como é alta a reprovação na escola brasileira. Os índices de reprovação vão ser altos ao longo de todo o século XX e mesmo na atualidade seguem muito altos ainda em alguns níveis de ensino. Essa situação vai gerar debates na área de educação, no sentido de questionar a respeito da eficiência da escola, do funcionamento da escola, da capacidade que a escola tem de educar a todos. Alguns debates vão ressaltar o gasto do dinheiro numa escola que não é capaz de ensinar a todos, em que os alunos reprovam e repetem de ano muitas vezes. E também vai se debater a questão dos prejuízos para a autoestima dos alunos que reprovam e que se veem na circunstância de ter que refazer a mesma série. Esses debates eles têm sentido na medida em que, desde 1934, a legislação brasileira definia a educação como direito de todos. Todos tinham que entrar na escola e fazer o percurso do ensino, no primeiro momento do ensino primário, né? Mais adiante o ensino fundamental. E, portanto,
o foco na escola, né, o questionamento, a cobrança de que a escola desse conta da garantia desse direito. Luiz Alves de Matos, por exemplo, num artigo de 1956, vai dizer assim: a escola fundamental é de direito e não deve se tornar uma agência selecionadora de talentos privilegiados, mas deve ser difusora da educação e da cultura a serviço da juventude e da democracia. Esse vai ser o tom de alguns dos debates, de algumas das críticas sobre os altos índices de reprovação da escola brasileira. Isso gerou proposições para que se reduzisse os índices de reprovação, para que se acabasse com a reprovação escolar, e a proposição de acabar com a reprovação escolar, porque ela negava um direito fundamental, o direito à educação, fez aparecer um conjunto de receios que se concentram em dois aspectos principalmente. Por um lado, um receio de que acabar com a reprovação nas escolas reduziria a qualidade da educação, né? E aí muito vinculado ao sentido que eu mostrei aqui anteriormente, de uma ideia de que é o aluno que não tem qualidade. Então, aquele aluno que reprova tinha que ser eliminado, porque o problema seria ele. Né? Veja como as camadas de sentido vão se acumulando. Né? Porque esse é um pensamento ainda hoje presente. É um temor ainda hoje mencionado. O outro aspecto é a ideia de que se eliminasse a reprovação, a gente deixaria de ter um recurso importante para ver como a educação está funcionando. E aqui é a ideia mesmo da medida como uma forma de diagnóstico que permite tomar boas decisões. Né? É isso que está expresso na frase do Luiz Pereira, lá dos anos 50 também, que ponderava que a repetência é consequência de uma série de graves problemas e que a promoção automática, embora eliminasse as altas porcentagens de repetência, não afetaria de modo direto e profundo os fatores desse fenômeno, e que levaria à perda de um valioso termômetro do funcionamento do sistema escolar primário, que eram os índices de repetência. Ou seja, aqui ele está assumindo que há problemas que precisam ser enfrentados na escola brasileira, mas que a eliminação da reprovação não daria conta de resolver esses problemas e ainda privaria os gestores de uma ferramenta para conhecer a situação. Esse é um debate muito interessante, ele vai ter bastante importância a partir dos anos 50, durante todo o século XX, e ele vai direcionando o foco para uma preocupação com a correção do fluxo escolar. Quais as alternativas para que se garanta a permanência dos alunos na escola com qualidade, que não haja um represamento de alunos em algumas séries escolares, que não seja um fato comum da escola a reprovação escolar. Isso se apresentou em torno de discussões sobre a aprovação automática, sobre políticas de ciclo, a noção de progressão continuada, um debate importante, muito interessante, mas que eu não vou aprofundar hoje aqui. Nos anos 90, o debate internacional vai se concentrar na discussão sobre a garantia de educação de qualidade para todos, tendo por foco os esforços em torno da noção de equidade, buscando, a partir da ampliação do direito à educação em todo o mundo, reduzir as desigualdades sociais. As primeiras iniciativas de avaliação de larga escala no Brasil surgem nesse contexto. Mas alguns autores têm ressaltado outras funções associadas a essa da preocupação com a garantia de uma educação de qualidade para todos, como, por exemplo, a possibilidade que essas medições de desempenho dos alunos abrem para a indução dos currículos, para que se possa definir os currículos, os conteúdos relevantes, os conteúdos que
deveriam ser tratados em educação, né? Não diretamente por políticas curriculares, mas a partir da definição daquilo que se pergunta nas provas. Ali a partir dos anos 90, em 1991 é instituído o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que tinha o objetivo de verificar a qualidade do ensino por pesquisas amostrais. Então, nem todos os alunos fariam as avaliações a cada 2 anos. A ideia era verificar, em provas padronizadas, a aprendizagem de modo geral. Em 1998 foi criado o Exame Nacional de Ensino Médio, e em 2005 se agregou ao sistema Prova Brasil, instituindo formas de avaliação que buscam ser cada vez mais não amostrais, para que todos participem, para que seja possível estabelecer quais os níveis de qualidade por escola. Como o Brasil não conseguiu, ao longo do século XX, acabar com os problemas do acesso e da permanência na educação, problema esse que alguns outros lugares do mundo já conseguiram resolver, já tinham resolvido, pensar um índice de qualidade da educação no Brasil exige associar essa questão da quantidade. E, portanto, o IDEB é um índice que articula numa fórmula 2 aspectos. De um lado, ele considera os níveis de proficiência dos alunos em provas padronizadas de leitura e de matemática. De outro lado, ele considera as taxas de aprovação, ou seja, para que uma escola tenha um bom IDEB, é preciso que os alunos dessa escola tenham altos desempenhos nas provas padronizadas, mas é preciso que ela não tenha altas taxas de reprovação, ou seja, muita reprovação penaliza uma escola, o IDEB de uma escola. Reinaldo Fernandes, que foi presidente do INEP, vai falar um pouco sobre as razões da composição desses 2 elementos na fórmula do IDEB. Ele diz assim: um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo que grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluam essa etapa atinjam elevadas pontuações nos exames padronizados. Por seu lado, um sistema em que os alunos concluem o ensino médio no período correto não é de interesse caso eles aprendam muito pouco. Em suma, um sistema ideal seria aquele no qual todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem os estudos precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. O IDEB é interessante na medida em que busca equacionar de forma equilibrada esses 2 aspectos, que dizem respeito à qualidade da educação, mas há um conjunto de críticas e ponderações que vêm sendo apontadas pela literatura especializada. Um dos aspectos é a ilusão que o IDEB traz de que seja possível conhecer com objetividade a qualidade das instituições de ensino. É como se um índice desse tipo desse conta de avaliar, e acaba se considerando desnecessário observar outros aspectos, né? Os aspectos da infraestrutura, os aspectos das relações interpessoais, como se a qualidade do ensino pudesse se resumir àquilo que o IDEB contabiliza. Um ponto relacionado a esse é o fato de que a Prova Brasil, né, as provas de desempenho dos alunos, só avaliam a proficiência em leitura e em matemática, porque o IDEB se pretende como um parâmetro, não como um índice que descreveria a educação como um todo. Como parâmetro, ele pode funcionar, mas efetivamente ele deixa de fora da noção de qualidade um conjunto de outros saberes, de outras funções da escola que não constam da prova padronizada que os alunos devem responder. Além disso, o índice desconsidera o nível socioeconômico dos estudantes, fazendo crer que a questão é a qualidade do ensino, né, e não um conjunto de aspectos que incidem sobre o desempenho dos alunos.
Então, vários outros estudos têm mostrado que o desempenho dos alunos depende muito dos contextos socioeconômicos em que eles estão, do acesso aos recursos diversos, não apenas do trabalho que a escola faz. E o IDEB, por fim, não permite aferir valor agregado, porque ele analisa em dado momento, ele não compara o aluno na entrada, quando ele entra na escola, e o que ele acumulou ao longo do tempo até aquela avaliação. O IDEB é um recurso interessante, mas não deveria ser tomado como retrato da escola, e sim apenas como um parâmetro. Não deveria também ser o único recurso. Como nos assinalam José Francisco Soares e Flávia Pereira Xavier, o uso de um indicador como medida única da qualidade da escola e dos sistemas fará naturalmente com que as escolas busquem maximizá-lo. E como isso pode ser feito de maneiras pouco adequadas pedagogicamente, pode levar a um sistema educacional disfuncional. A gente tem notícias, por exemplo, de escolas que se dedicam apenas à preparação, ao treinamento dos alunos, para que eles melhorem seu desempenho naquelas provas, que são apenas de leitura e de matemática, com vistas a melhorar o IDEB da escola. E aí acabam deixando de lado outros aspectos muito importantes no processo educativo como um todo. E por fim, então, voltemos à pergunta inicial: é possível quantificar a qualidade do ensino? Bom, na minha perspectiva, é possível produzir números que nos dão alguma noção, mas nunca nos permitem objetivamente saber quanta qualidade tem a escola. Esses números são úteis para servir de base à tomada de decisões, mas quando eles são assumidos como o que realmente importa em educação, eles acabam se tornando perigosos. O desafio tem sido conciliar a necessidade de ter alguns parâmetros quantitativos, sem que a nossa sociedade passe a considerar que a qualidade do ensino se resume ao que cabe nos números.